Olá, seres galácticos que estão aí no Wi-Fi, que estão aí vivendo suas vidas. Se você parou nesse vídeo, eu gostaria de trazer algumas informações. Que, né, como vocês sabem, aqui é um canal de informações interessantes e informações importantes para toda a população, assim, né, despertar um sentido novo de se comunicar consigo mesmo, principalmente, a sua própria psique, com o seu próprio corpo, com os seus próprios órgãos, né, corpo incluindo órgãos, pele, visão, tato, sentidos, informações de como que a gente pode se alimentar melhor, se nutrir, né, e aleatoriedades, infinitas histórias, né, infinitas energias. Para quem está acompanhando os vídeos aí, tem várias, tem aí o enredo, né, dessa sequência, né, de fatos que eu considero verdade. Alguns fatos importantíssimos, principalmente relacionados à alimentação, né? Que para você que tá situado aí na nova era, assim, né? Que a gente tava em peixes, agora a gente tá indo para aquário. Os peixes entrando no aquário, né? E percebendo que todos estão presos em um aquário, né? E se você come peixe morto, né? Infelizmente você é um belo de um cadáver ou uns 100 reais ou sem nada ou sem o que, né? Palavras, diálogos. E esse canal é um pouco sobre isso, né? Sobre palavras, diálogos e sobre um pouco sobre tudo, assim. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, confere os outros vídeos que tem várias outras canalizações interessantes. Eu tô aqui no meu mundinho, assim, né? Tô aqui dentro do meu fechamento, da minha firmeza, que eu diria que é quando eu tô dentro do lugar onde eu habito, né? No lugar onde eu descanso meu corpo, lugar onde eu me alimento, lugar onde eu leio meus livros, o lugar onde eu vivo, né? E aonde eu morro. Então, esse lugar aqui representa o útero pra mim, assim, quando eu tô aqui dentro, eu tô dentro de mim mesma, dentro do meu próprio útero, né? E nesse sentido, né, falando sobre útero, falando sobre órgãos, assim, tô passando um período agora lendo um livro que é o assunto desse vídeo, né? Se você entrou por isso, né? Seja bem-vindo. O assunto desse vídeo é simplificar, né? Eu vou tentar, gente, porque eu não tenho nenhum roteiro pra fazer isso, né? Simplesmente eu chego aqui e começo a falar, assim, daí coisas que eu tava pensando na minha cabeça, assim, né? Enquanto eu estou vivendo esse livro, porque eu tô vivendo e morrendo esse livro, né? Que é o livro tibetano dos mortos, como está aí no título, lógico, né? Gente, vocês já entraram aí por causa que tá escrito isso, provavelmente, né? Ou porque se você assiste meu canal porque você gosta de mim, gratidão. Eu amo! Eu amo as pessoas que assistem meu canal, assim, porque acham interessante. Então, gratidão aí pelos comentários, porque eu tive comentários. Gente, eu tive comentários no meu vídeo, tipo... Eu tenho uns milhões de vídeos aqui nesse canal e só agora as pessoas começaram a comentar. E gratidão pelas visualizações. Eu tô tendo, tipo, mais de 50 visualizações. Então eu, tipo, fico pensando, isso é bom demais. Eu gosto de que as pessoas estão recebendo a informação que eu quero passar, né? Principalmente nos vídeos interessantes. Nos vídeos que realmente têm um impacto profundo, assim, na nossa psique.
que é sobre os nossos hábitos enquanto seres humanos. E o livro Tibetano dos Mortos, ele é isso, né? Ele é um grande exemplificador dos nossos hábitos. Então, não tem como ler o livro do Tibetano dos Mortos sem praticar o livro Tibetano dos Mortos. Então, não é uma leitura, é uma prática. Tanto que eu estou relendo agora. Eu comecei a reler faz alguns dias. E a primeira vez que eu li foi muito intenso, porque eu li e ele já me incluiu na prática, assim, mergulhando completamente. Tanto que eu realizei um jejum de 3 dias e meio para quase 4 dias, assim. Eu não sei se foi 4 dias completo, acho que foi 3 dias e meio, onde eu fiquei em profundo jejum após terminar de ler o livro, ou tipo, um pouco antes de terminar de ler o livro. E é justamente sobre isso que o livro fala, sobre a alimentação. Essa é a minha percepção sobre o que ele está falando, sobre o que o livro tibetano está falando. Lógico que a gente entra muito profundamente. Se você ler o livro Tibetano dos Mortos, você vai entender que também é sobre o estado intermediário da morte e do nascimento. Porém, nessa minha perspectiva de estar lendo e interpretando o livro, eu vejo solamente sobre o impacto que os alimentos têm no nosso corpo físico, emocional, psíquico e nas nossas ações e decisões enquanto seres humanos. Então, tem uma citação no livro que fala, né, que a gente pode nascer de diversas formas. A gente pode nascer a partir do ovo, né? Então, tipo, você escolhe nascer ou em um ovo, ou você escolhe nascer dentro de um ventre, ou você escolhe nascer dentro de um vegetal. E a nossa sociedade humana, hoje em dia, tá simplesmente decidindo nascer nisso aí, né, gente? E para quem não tem a atenção necessária para perceber o que aonde você está nascendo, né, a partir do que você está recebendo, e onde você está morrendo também, né? Porque todo momento que a gente permite algo entrar, a gente permite também ao mesmo tempo que algo silencie dentro de nós. Então, se eu vou me alimentar de algo, eu vou silenciar a minha voz interior vazia, minha voz interior profunda, minha voz interior que está latente enquanto eu presto atenção nela. Se eu estou me alimentando de tipo milhares de energias durante o dia, eu vou prestar atenção na voz. Disso aqui que eu me alimentei, disso aqui que eu me alimentei, disso que eu me alimentei, disso que eu me alimentei, disso que eu me alimentei. E eu digo não apenas batata, arroz, feijão e salada, alface. Eu digo tipo entretenimento assim que acordei, o café assim que acordou, né? Vamos resumir o brasileiro. O cafezinho na hora que acorda, né? Sei lá, o teu cigarro. Ou o teu pão com manteiga. Daí depois, daqui umas 3 horas, aquele pão de queijo. Daí depois, mais um cafezinho. Aí depois, o PF. Aí depois... Agora que eu percebi, gente, eu nunca tinha prato feito. Eu nunca tinha percebido que PF é tipo... prato feito, mas também pode se referir a outros assuntos, né? Mas enfim. Nossa, gente, eu nunca tinha percebido isso, que loucura. Mas enfim. O buffet lá do restaurante. Aí depois você vai comer o docinho lá da mulher que passa vendendo docinho. Aí depois você vai comer lá o quê? Um pão com ovo depois que chegou em casa. Daí depois você vai lá e, sei lá, come um purê de batata ou sei lá, enfim.
Aí tem esses alimentos e no meio, claro, tem informação com Instagram aqui. Aí um pouco do Facebook. Aí no Instagram é tipo, você viu milhares de stories. Aí depois você foi lá no YouTube e viu alguns vídeos. Aí você conversou com a senhora do pão de queijo, você conversou com a pessoa lá do restaurante, você conversou com tal coisa. Aí você focou lá em alguma energia sobre alguma coisa. Não sei, não faço a menor ideia como que é a vida das pessoas, né? Mas cada um tem os seus alimentos. Então, sei lá, tem gente que toma remédio. Tudo isso é, de certa forma, um alimento, tá? Alimentando a mente. Alimento. Mento, mentalidade, mento. Mentalizar. Então, tipo, tudo isso você está materializando na sua vida. Os alimentos que você está colocando para dentro. Então, o alimento roupa. Ah, hoje eu decidi colocar tal roupa, de tal cor. Você vai vibrar essas cores, você vai vibrar essa roupa, você vai vibrar esse tecido. E vai vibrar no sentido de incorporar nessa personalidade que é esse tecido, que é essa roupa. Que é algum ser que se manifesta a partir dessa roupa. No outro dia você vai colocar outra roupa e você vai manifestar outras energias. Manifestar, eu digo, não só externamente, mas internamente, porque daí você vai ter pensamentos acerca da continuidade de fatos que aquela roupa está recebendo, porque toda matéria vibra. Não só a roupa tem vida. Não, a roupa está ligada a alguma cor que vibra, a roupa está ligada a algumas memórias. Então, enquanto você veste aquela roupa, de quem que você lembra? Isso que eu tô reparando, gente. Quanto menos roupa eu tenho, mais eu começo a reparar quem eu me torno. Então, às vezes eu tô trajada e eu sei que eu tô trajada em tal pessoa, porque eu tenho pouquíssimas pessoas que vivem comigo atualmente, né? Mas eu tô trajada em tal pessoa e eu sei, tipo, né, estou aí fazendo meu serviço devocional, provavelmente pro ser ali. Aí, visto outra roupa, vou morrer, basicamente, né? A voz interior profunda, vazia, pura, que é o corpo nu, que é o corpo cru, que é o corpo vazio de qualquer tipo de informação em demasia, vai ser silenciado e você vai ter que dar toda a atenção para aquela roupa, para marmita, você vai ter que dar atenção lá para o jornalista do jornal que você leu, você vai ter que dar atenção para os 1001 pessoas que você viu no stories, você vai ter que dar atenção ali pro pão de queijo que tá falando alguma coisa na tua cabeça, você vai ter que dar uma atenção ali pra cervejinha ali, né, do final do expediente, você vai ter que dar uma atenção pro pão com ovo. Então, tipo, e a voz interior pura e imaculada que é os seus desejos, a sua missão, o seu propósito de estar aqui, essa voz vai estar, tipo, sei lá, gente, eu não sei onde que vai estar, porque, tipo, aparece de vez em quando diante das suas práticas. Porque se o seu alimento também é, pensando numa pessoa que tem um avanço espiritual, né? Pensando numa pessoa que tem um sentido de religião, assim, de práticas meditativas, uma pessoa que se importa em receber massagens, né? Então, uma pessoa que vai lá e contrata alguém para fazer uma massagem terapêutica, contrata alguém para fazer uma ventosa, terapia, uma pessoa que contrata alguém para fazer uma leitura de tarô, uma pessoa que vai lá e gosta de se conectar consigo mesmo, faz o seu mapa astral, mapa astrológico, assim. Eu fazia essas coisas, eu adorava. Eu fiz o meu mapa astral com uma galera, com uma pessoa só, gente, lógico, eu fiz com uma pessoa só, com a pessoa que eu mais confiei, né?
E você vai lá, você vai em busca de algo, né? Você vai em busca de si mesmo. De alguma forma você vai em busca de si mesmo, independente do jeito, né? Se já tô me sentindo meio ruim assim, vou lá fazer uma terapia, ou pago uma psicóloga, vou lá começo a pagar uma, sei lá, uma reikiana. Sou muito louca, tá bom, vou pro CAPS, assim, né? Tipo, desse modelo que a gente é. Aí, qual que é a fita? A fita é que a gente tem meios de atingir os nossos desejos interiores. Porém, enquanto a gente tem 1001 informações durante o dia, porque o nosso corpo está atolado de informações, a gente acaba perdendo um pouco o vazio. O vazio que é o quê? Silêncio, escuta, que é a escuta interior mais pacífica possível, que é solamente as lembranças necessárias para a gente decidir onde gostaríamos de reencarnar. Reencarnar no que sentido? Gente, eu tô aqui no meu útero agora, que é o meu lugar onde eu habito, é o lugar onde eu descanso o meu corpo, é o lugar onde eu acordo, onde eu sonho, é o lugar onde eu me alimento, né? Como eu já falei, enfim. Quando eu saio daqui, eu saio pra viver uma história, pra encarnar, me materializar em algum lugar. Daí, tipo, quero encarnar, me materializar, assim, né? Lá em Bangladesh. Sei lá, gente. Quero ir lá pra Bangladesh. Aí, pra atingir esse objetivo, tem que caminhar muito, assim, né? E pra você se materializar lá, o que você tem que se alimentar propriamente pra você conseguir focar na tua cabeça de ir até lá? Você vai ter que se alimentar de pessoas que sabem como pegar avião, pessoas que sabem, pessoas que já têm já sabem um submeio assim de acessar os seus objetivos assim. Vamos fazer algo mais simples, né? Eu quero encarnar lá, preciso ir no mercado comprar uma coisa. Quero encarnar, me materializar lá no mercado. E aí? Gente, calma. E aí? Você vai estar reencarnando? Porque daí você vai colocar uma roupa, você vai estar se trajando, ou você vai se alimentar de algo para ir até lá. Então você já vai estar reencarnando e vai estar indo viver a tua história no mundo lá fora, assim, né? Fora da sua realidade materializada, né? Fora da tua extensão, né? Porque, tipo, o lugar onde eu tô é uma extensão de quem eu sou. Porque tudo o que está ao meu redor é eu. E quem que é eu? Às vezes esse eu é Krishna. E Krishna é simplesmente uma personalidade. Então esse meu eu é minha personalidade. Então eu sei qual que é o que é cada tudo não, né, gente? Claro que tudo não sei não, ainda tô desvendando mais sobre mim mesma. Porém, quando eu tô me alimentando de uma colher, vamos dizer assim, eu sei que eu tô alimentando alguma personalidade minha. Krishna é isso, né? Então, essa colher tá me trazendo memória. Sempre que eu tô me alimentando com essa colher, eu fico lembrando de tal pessoa. Provavelmente porque você está encarnada nessa pessoa e está alimentando essa personalidade. Por isso que o livro do Tibetano dos Mortos é muito interessante. Porque se você está alimentando aos mortos, você vai
continuar morto. E não vai conseguir atingir teu objetivo de, sei lá, ir pra Bangladesh. Aí, o assunto é... Não é muito mais fácil a gente silenciar as milhões de informações para conseguir lembrar de uma maneira mais pacífica os nossos caminhos? Porque a gente pode ser um ser irado, assim, né? Um ser, tipo, impulsivo que vai lá e realiza e faz isso, que faz aquilo. Fica, tipo, 1001 pensamentos durante o dia para realizar uma coisinha. Gente, às vezes eu fico horas pensando, tipo... Ai, Deus, eu tenho que chegar no busão e falar assim... Oi, tudo bem? Bom dia, alguém consegue contribuir com uma passagem pra mim, galera? A gente pode trocar por uma pulseira, pode trocar por uma poesia. Gente, teve vezes que eu ficava, tipo, ininterruptamente, horas e horas, pensando nessa mesma situação. Que era uma situação que talvez me causasse ansiedade. Porém, eu simplesmente não lembro que eu tava me alimentando, gente, porque eu não lembro. Mas eu lembro que eu estava alimentando um ser, uma personalidade minha, que tem mó vergonha de fazer isso que eu faço, de ser cara de pau, assim, né? Não sou cara de pau, gente, eu tô sendo justa. Só troco minha passagem por meu serviço, né? Aí, o fato é o seguinte: o livro tibetano dos mortos é simplesmente uma prática que vai te falar assim, com o tempo, porque você, não é você leu no livro que você vai realizar isso, você vai realizar isso depois que você leu o livro, antes e depois, e antes e depois, é uma loucura assim, porque daí começa a vir memórias, quando você se compromete em praticar o livro, porque aí, quando você vai se alimentar de algo, tipo, eu vou me alimentar desse pão de queijo, aí você olha o pão de queijo, aí você olha seus pensamentos, e você olha que o pão de queijo fica falando isso na tua cabeça. E às vezes esse pão de queijo é simplesmente sei lá, o teu desejo de falar com aquela pessoa, não sei. Que é a pessoa que você se lembra quando se alimenta do pão de queijo. Ou você só tá comendo aquele pão de queijo porque a mulher que vende pão de queijo é muito legal. Porém, essa mulher que vende pão de queijo fica tipo... Que coisa chata, alguma energia chata assim que fica que não te dá um movimento de você lembrar, meditar, viver. Te dá um movimento de você ficar agitado, porque o queijo é isso, o queijo te dá uma agitação, né? Então, aí o livro tibetano dos mortos vai dizer assim, você quer literalmente entrar nesse ventre, porque daí você vai reencarnar. Como que você vai reencarnar? Você vai reencarnar entrando em algum ventre que vai dar o movimento necessário para você ir para qualquer lugar do mundo, mesmo que seja só até no mercado. Claro que a gente pode fazer isso sem nenhum alimento. É completamente possível. Mas daí a gente vai estar aí em um nível frequencional completamente diferente. O livro tibetano dos mortos vai dizer assim, ó, olha, essa fruta aqui é para você encarnar nesse ventre, que é a nossa necessidade de refúgio, porque enquanto seres humanos a gente está buscando refúgio em algum lugar. Aí tem tipo o bolinho de arroz de mamãe, ali tem o feijão de papai, aí tem o pão com ovo, que é o bofe ali que você conversa no Instagram.
Aí lá tem o vinhozinho, que é a tua amiga da, sei lá, da aula, da faculdade. Aí tem lá o macarrão, que é toda a população que tá comendo macarrão. E aí tem lá também o whey protein, que os colegas da academia. Aí, enfim, você vai decidir por encarnar nesses corpos. Você vai decidir por isso, né? Então, encarnou ali no ventre de mamãe. Mamãe vai te passar, encarnou, né, o símbolo, porque é a porta do ventre. O livro tibetano dos mortos fala literalmente assim: fechar a porta do ventre, que é as instruções, porque ele vai dando instruções para os mortos, porque todo mundo que tá se alimentando de certa forma tá meio morto, né, gente? Porque tá se alimentando de algo que já, né, que não é uma vida pulsante, né? Mas enfim. O que eu ia falar? A porta do ventre. Por que é a porta do ventre? Porque é a porta. O alimento é simplesmente a chave, gente. Pra você se comunicar lá com psiquicamente, telepaticamente, organisticamente, eu estou falando assim, usando o termo do consciente coletivo, onde a gente está conscientemente junto de um coletivo dentro da nossa própria cabeça. Tem várias formas de se comunicar consigo mesmo, a partir dos contatos que você tem com as suas personalidades, que são as pessoas que você consegue materializar na sua vida. Aí tá lá a porta, né? A chave para entrar na porta do ventre de mamãe é o bolinho de arroz que ela faz. Aí você vai lá, come o bolinho de arroz que mamãe fez, ou o bolinho de arroz que você fez, mas sabendo que é o bolinho de arroz de mamãe. Aí, ali ó, é a chavinha pra você entender que você tá entrando naquela memória afetiva de estar conectada com mamãe. O feijão lá, sempre que você come um feijãozinho, você lembra de pai. Aí, o feijão é simplesmente a chave para você entrar no ventre desse seu pai, que não vai ser necessariamente o ventre do pai, mas vai ser o ventre da vovó, que é o ventre que ele viveu. Então, não sei se tá sendo compreensível, porque eu quero simplificar, mas enfim, né? O vídeo é simplesmente simplificando o bar do Tolol, mas não sei se vocês estão conseguindo compreender. Se vocês estão conseguindo compreender a minha fita que eu tô pensando aqui sobre o livro, comenta aí o que você tá achando desses meus rascunhos de você tá entendendo o bar do Tolol? O livro tibetano, você tá conseguindo compreender o bar do Tolol? Porque, gente, na minha vida prática, praticando o bar do Tolol, está sendo completamente claro. Porque vem uns alimentos, vem assim, vem um alimento aqui, você quer entrar neste ventre? Ou você quer entrar neste ventre? Porque, gente, eu sou bem seletiva com quem eu compartilho minha vida. No sentido de, tipo, da minha vida pessoal, assim, não essa realidade que onde eu falo essas informações. Mas, tipo, eu sou bem seletiva, tipo, eu sou tão seletiva que eu simplesmente não gosto muito que me encostem. Tipo, por favor, não me encosta. Eu não gosto. Tipo, se quiser falar comigo assim, ó. Já tô te vendo, tá ligado? Não preciso te encostar. Por quê? Porque essa é uma prática própria dos meus desejos de conexão com o meu corpo de uma maneira muito profunda, de uma maneira tântrica, que é estar em contato comigo mesma, canalizando informações
para essa tela, né? Mas também, principalmente, canalizando informações para mim mesma, para eu lembrar o que é necessário eu realizar, o que é primordial, o que é principal, o que é essencial, o que é realmente o mais importante que eu tenha que fazer para conquistar o que eu desejo, sem precisar ficar pensando muito e simplesmente realizar naturalmente. Que esse é o meu objetivo, gente. Saber pensar, saber esperar e saber jejuar. Tal como diria Siddhartha Gautama. Por quê? Você sabendo pensar, você vai saber justamente realizar as estratégias ideais perfeitas, porque os teus pensamentos vão estar conectados com elevações vibratórias de maneira substancial, assim, do próprio universo, porque o próprio universo vai realizar tudo perfeitamente, sabendo pensar, né? Pra magicamente, de formas misteriosas ou de formas sublimes, o que você deseja se materializar. Sem precisar sofrer, porque às vezes a gente fica sofrendo. Ai, eu queria tanto estar comendo, sei lá, uma melancia. Ai, eu queria tanto estar comendo um docinho. Ou queria tanto aquela... O que eu quero, será? Ai, quero tanto um skate. Não sei. Nem sei andar de skate, gente. Quero tanto um skate. Uma bike, eu quero uma bike, é verdade. Quero uma bike, eu quero uma bicicleta. Me dá uma bicicleta aí, internautas. Me ajuda e manda um pix. Pra eu conseguir comprar uma bike. Uma bike boa. Eu quero uma bike. Aí, você, em vez de você, tipo... Se você não sabe pensar, você só fica pensando, tipo, eu quero uma bike. E sofre. Aí, nesse sofrimento, a gente tem que analisar qual que é o alimento que faz você reagir desse jeito. Em vez de o alimento, no momento de você consumir aquele pão de queijo, você tem que olhar o pão de queijo e falar assim, pão de queijo, me guie de uma forma efetiva, assertiva, porque essa também tem que ser a nossa relação com o alimento. Por isso que o livro Tibetano dos Mortos são instruções, porque a gente lendo o livro, a gente vai tendo a capacidade de instruir essas personalidades que se manifestam. Claro que ali no livro traz várias divindades, por exemplo. Traz os Budas, né, e as cores dos Budas, e traz também os terrores do bardo. Por exemplo, os terrores do bardo é você se encontrar com umas divindades iradas e você ser uma irada também, gente. Então, é muito melhor a gente se refugiar em corpos nos Budas, muito melhor a gente buscar corpos iluminados, porque aí a gente consegue subjugar essas energias iradas. Porque a gente subjugando essas energias iradas, a gente consegue realizar o que a gente deseja, já tendo assegurado o afastamento de todos os obstáculos, porque as divindades iradas simplesmente são as que passam na frente. As divindades iradas são aquelas que vão removendo os obstáculos, etc e tal. Por quê? Porque elas são iradas, gente. Elas são ansiosas, são impulsivas. Então elas fazem tudo lá na frente. E na hora que você for passar, você vai passar tranquilamente. Por quê? Porque essas divindades iradas, que são os seres que se manifestam na sua vida, né, a partir de, sei lá, a mulher da cantina, a mulher da padaria, as colegas lá da faculdade, a chefe lá, sei lá. Depende, né, como que elas se manifestam, mas geralmente são esses seres
que, né, cada uma tem uma personalidade própria, cada uma tem uma vibração de cor própria. Então, mas geralmente é isso, né, gente? Por isso que a gente tem que saber pensar. Porque quando a gente sabe pensar e evita, né, de se entregar alguns desejos ilusórios que nem propriamente poderiam ser teus. Se você tá consumindo, por exemplo, você vai lá e compra um pão de queijo e depois você vai lá e compra mais 3, 4 pão de queijo, da onde que você fica essa ansiedade? Será que é tua mesmo ou é a ansiedade do pão de queijo ou é a ansiedade da mulher que vende o pão de queijo? Boa pergunta. Não é, né, tipo, deixa eu ver se tá sendo coerente o que eu tô falando. Mas enfim. Porque daí o que é, né? Você entrou no ventre, o pão de queijo era a porta pra você entrar no ventre dessa mulher. E essa mulher que tem esse ventre, né? Também tem um ventre. Ela também tá entrando em ventres também. Ela pode estar se alimentando do ventre do marido dela que tá ansioso por alguma coisa. Ela pode estar se alimentando do ventre do buffet de marmita. Buffet de marmita. Pode estar se alimentando, né? Aí é tipo várias outras energias dos cozinheiros que prepararam, que daí que esses cozinheiros têm o ventre próprio deles. Então, tipo, é tipo uma árvore genealógica social, assim, né? Aí, por que você vai entrar no ventre do pão de queijo? Isso que eu te pergunto. Porque qual que é a carência do pão de queijo? Porque se você tá buscando algo externo para saciar algo interno ou para se alimentar de alguma distração, isso é uma carência. Com certeza é algum tipo de carência, porque tudo que a gente consome é porque a gente está carente de alguma coisa. Então, se a gente consome uma roupa, é porque a gente está carente de vestir algo para poder se comunicar socialmente. Se a gente tá comendo uns 3 pratão lá no buffet do restaurante, porque a gente tá carente de alguns alimentos. A gente tá carente de algumas fontes de nutrientes, de vitaminas. E esses nutrientes e vitaminas são só a porta, a chave para entrar no ventre daqueles seres que estão preparando o alimento, para aqueles seres que estão se alimentando junto contigo. Aí, esses seres que vão te proporcionar o movimento ideal necessário. Claro que dentro do seu corpo, o seu sangue vai receber as vitaminas necessárias, as proteínas necessárias, né, etc. Mas somos seres humanos evoluídos. O que dá movimento para nossa espécie é a nossa própria espécie. Porém, enquanto espécie a gente fica entrando em corpos de animais e enquanto espécie a gente fica entrando em corpos de vegetais, é porque a gente tá tudo se segurando para conseguir caminhar junto, né, de alguma forma. E é um pouco isso a minha explicação. Ai, tem uma barata aqui. Sai. Sai. Mas enfim. Essa é um pouco a minha explicação simplificada do Bardo do Dom. Que é a porta do ventre. É simplesmente a porta. A chave é o que a gente se alimenta para conseguir entrar no ventre de outro ser. Aí tem um adendo que eu gostaria de falar também. Tem uma parte que fala no livro sobre
os consumidores. Eu não sei exatamente se eu não vou procurar também agora. Mas, tipo, tem uma parte que eu vou explicar, né? É uma parte que fala sobre a galera que. Os consumidores de odores. Os consumidores de odores. Aquela galera que gosta de dar uma cheirada assim no cheiro do restaurante lá, no cheiro do bolo. Gente, hoje. Tanto que eu tô. Porque isso é tudo uma prática pra gente conseguir controlar os nossos sentidos. Porque a gente controlando os nossos sentidos, a gente evita várias distrações, assim, gente. Porque se todos esses alimentos aí que você está consumindo estão te distraindo de alguma forma, estão te impulsionando a fazer qualquer outra coisa e não o que você deveria estar fazendo enquanto propósito humano, enquanto propósito ser vivente aqui do planeta Terra, gente, isso é tudo distração. Aí você tá comendo tudo essas porcariazadas, os teus pensamentos ficam tipo, os pensamentos negativos, blá 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 blá, é só um blá 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 blá, ou umas preocupação. Esses alimentos são podres. Você tem que procurar alimentos que vão te dar a pureza que você necessita para manifestar aquilo que você deseja naturalmente, sem precisar ficar ansiosa se vai conquistar ou não, ou se vai conseguir ou não, porque tudo o que a gente deseja de coração profundo, que a nossa alma necessita, que o nosso ser vibra, naturalmente já é seu. Basta você caminhar até ter isso em mãos. Com zero sofrimento. Mas se você fica comendo várias energias que vão te causar ansiedade, principalmente se você se alimenta de cadáver, você vai estar se alimentando de um bicho triste que foi morto em prol de uma indústria horrível. Então, claro que você vai receber a tua dose de karma, né, gente? E vai ter que pagar esse karma de alguma forma. E. Enfim, é um pouco isso. Então, qual que era a linha de raciocínio nesse momento? Os cheiradores, gente. Os cheiradores. Hoje de manhã, eu passei na frente de uma casa. Aí eu cheirei, gente. Cheirei um bolo. Cheirei um bolo, gente. A mulher, eu acho que uma abençoada, acordou super cedo, assim, cedíssimo, pra fazer um bolo. E eu passei ali e senti aquele cheiro do bolo. Aí eu fiquei, tipo, eu senti um pouquinho, deu. Segui caminhando, assim, do tipo, não vou entrar nesse ventre. Não vou entrar nesse ventre desse bolo que tá com um cheiro muito bom. Porque daí você fica lá, você sente o cheiro, você deseja aquele bolo. Aí você pega e depois passa na frente de um restaurante, sente o cheiro daquela marmita. Aí é uma marmita que tem um monte de cadáver, daí você sente o cheiro daquele cadáver e do nada você tá meio esquisita porque você sentiu o cheiro de um cadáver e te causa uma sensação de selvageria. Por quê? Porque é um cadáver de animal e os animais são selvagens, né? Mas enfim, às vezes às vezes eu sou uma cheiradora de odores, sim, eu confesso, porque tem momentos que eu olho na minha vida que eu tô simplesmente seguindo, né, fazendo minhas coisas, etc, vivendo meio aleatório, às vezes eu tô meio perambulando, porque é o mundo dos mortos, né, todo mundo é muito zumbi, porque tá todo mundo conectado com o celular, etc, e tá conectado com coisas que são bizarras, tipo capitalismo e essa roda louca do samsara. Então tá todo mundo muito zumbi, né? Tipo, aconteceu outra coisa, foda-se. Ai, tô me sentindo péssima, foda-se, blá 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 blá. Tipo, todo mundo é zumbi, gente, isso é zumbi. Principalmente porque quem tá comendo cérebros dos animais e entrando no ventre né? Se você tá entrando no ventre de um animal morto, né? Mais ainda, né? Aí, qual é a questão? Eu confesso que às vezes eu tô vivendo minha vida
paro por um momento, sinto aquele cheirinho, gente, de pipoca do centro. Principalmente o cheirinho de pipoca do centro, gente. E daí eu percebo, tá, eu só tô fazendo esse rolê, só tô perambulando por aí só porque eu queria sentir o cheirinho da pipoca do centro. É igual esses dias, gente. Eu não tenho certeza. Talvez, gente. Mas esses tempos, eu fui do shopping só pra sentir o cheiro da pipoca do cinema. Mentira, eu fui no shopping por outros motivos também. Porque eu não entraria no shopping só por isso. Mas, gente, eu subi até o último andar só pra sentir o cheiro da pipoca do cinema. Porque eu tô saindo do milho, né, gente? Tô saindo do milho, tô fazendo um caminho aqui de sair do milho. Porque ele é transgênico, eu quero entrar em ventres orgânicos. E eu me alimento apenas de milhos orgânicos. Mas é muito instável os milhos, gente, porque a transgenia pode passar de, sei lá, 5 quilômetros, sei lá o que. Aí eu fico tipo, ai, gente, eu quero simplesmente sair dessa loucura transgênica do mundo. E talvez seja tudo uma ilusão também, mas quantos pacotes, só um parágrafo aqui, quantos pacotes e mais pacotes e mais pacotes e mais pacotes tem de milho com coisinha lá transgênico, quantas compotas de milho tem, enlatados de milho transgênicos, quantos, gente? Agora, não é só isso é só, tá, isso, é tipo, quantos mercados tem, quantas distribuidoras tem, quantas, muito veneno, gente, é muito, 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 muito veneno. Então eu fico tipo, bah, se o milho se prostituiu nesse nível, né, de simplesmente tá aqui, milho, pá, 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 milho, 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 milho. Porque a gente se alimentou desse milho e entrou no ventre do milho, né, no ventre vegetal do milho. E esse ventre nos conduziu enquanto raça humana a fazer alguma coisa. E nós, enquanto raça humana meio ignorantes, porque a gente tá se comendo vivos, né? Comendo os animais vivos aí, né? A gente tá comendo animal morto. Então a gente é meio selvagem. Os seres humanos, na ignorância, simplesmente foram aceitando e acatando com a ordem do poderoso milho. Mas o milho se prostituiu tanto, gente, que tem milho pra caralho. Ai, perdão, falei o palavrão. Perdão. Tem muito milho. Muito, muito, muito milho no mundo, gente. Não tem todo mundo pra comer tudo isso de milho. Se as pessoas parassem hoje de comer milho, comer a pipoca, a canjica, o fubá, as quireirinhas, se parasse hoje a produção de milho, teria milho por anos e anos e anos e anos e anos. Dá pra dizer? Teria muito milho, gente, porque tem muito pacote de milho por aí, tem coisas que vence, etc. A gente tem que alimentar as galinhas, mas por que a gente vai alimentar as galinhas se a gente vai comer os fetos da galinha, os fetos mortos da galinha? Então é tipo uma loucura assim, gente. Estou parando com o milho, né? Estou fazendo meus últimos preparos com o milho em si. Porém, a gente, enquanto corpo, a gente tem alguns instintos e algumas energias, assim, não sei explicar, gente, minhas energias. Não sei explicar exatamente minhas energias, mas tipo, a gente tem um corpo que a gente tem instintos de memórias e lembranças, e o milho me remete a algo que é minhas memórias e lembranças afetivas. É a chave para entrar em vários tipos de ventres, que são os seres que eu já me comuniquei, já me alimentei com milho, que são as histórias que esse milho me traz, que são os caminhos, que são as risadas, que são toda essa energia gostosa de me alimentar de milho. Porém, de igual forma, o milho já me colocou em uma situação absurda, gente, uma situação que eu ficava tipo,
por que eu tô fazendo isso? E era, tipo, estampado na minha cabeça, assim, milho, pipoca. Justo, gente, muito justo. Pipoca doce. Eu amo pipoca doce. Mas é tipo isso, gente. Eu fiz uma desintoxicação, estou fazendo uma desintoxicação de frutoses. E eu fiz já a minha desintoxicação de açúcar, né? Então foi bem importante. O milho é incrível, eu amo a energia do milho, eu tenho um carinho gigante pelo milho. Porém, essa é a chave que eu não uso mais, porque eu não quero mais entrar na porta, nessas portas da pipoca, dessas portas do fubá, dessas portas da quirarim, das canjica, etc. Por quê? Porque me traz ansiedade, gente. Eu fico meio ansiosa com milho. Me traz também esse sentido de sacrifício mesmo pela humanidade, assim. Eu quero sacrificar a minha relação com milho, porque eu comentei tudo isso, né? Por a gente estar destruindo um alimento que deveria ser tão precioso, que deveria ser tão único, que cada pessoa deveria plantar o seu próprio milho da forma que conseguisse, assim. Eu sei que é bem complicado, né, falar isso, né, mas, tinha que ter um jeito muito mais autossustentável de a gente viver e não abusando de um alimento, né, a ponto de envenená-lo. Então, e muitas pessoas estão se envenenando diariamente porque estão se alimentando de milho transgênico, gente. E a transgenia é super ruim pro nosso corpo. Imagina, gente, se a gente tá lá entrando na porta de um ventre de um pão de queijo e se sentindo meio... Imagine você entrar sempre comendo um milho lá que tem transgenia, que vai te passar tóxicos. Aí você vai ter uma relação tóxica com o teu pensamento. Você vai ter uma relação tóxica com as pessoas ao seu redor, com as pessoas que você está se comunicando. Porque daí vai baixar a frequência, gente. Porque os tóxicos, as energias transgênicas, as energias químicas que são colocadas nos alimentos são uma elevação frequencional baixa. E as frequências baixas são o quê? Inveja, ciúmes, ilusões, ressentimentos, raiva, ódio. E onde gostaríamos de estar? Vibrando aqui, né, onde a gente consegue se comunicar com o amor, com a paz, com a alegria, com a vida, com a energia, com a vitalidade, com a pacificidade, com a benevolência, né, com os sentidos de estar se conectando com algo muito mais profundo enquanto seres e raça humana, assim, né, onde a gente consegue ter um contato afetuoso com o nosso ser, com nossos pensamentos e um contato afetuoso com os outros seres, com as milhares de pessoas aí que fazem parte do seu dia. Milhares, né? Não sei, tem gente que tem milhares de pessoas mesmo que faz parte do dia, né? Mas simplificando, a gente consegue acessar muito mais profundamente esse corpo, gente, porque esse corpo é o veículo que dá movimento pra gente viver e desfrutar da vida. Não desfrutar pra comer fruta, mas sentir a energia da vida, sentir o que viemos fazer aqui enquanto almas, enquanto espírito, enquanto seres. E isso que dá o sentido de autorrealização. Isso que mantém o nosso otimismo, a nossa fé, a nossa empolgação de estar vivo. E se a gente se alimenta de várias energias que estão nos mantendo silenciados, que estão nos mantendo desesperançosos, né? O capitalismo é isso, né? A gente, daqui 3 anos vou conseguir comprar um carro. Gente, daí você fica lá todos os dias pensando no carro. Sendo que a gente pode desfrutar, não desfrutar, a gente pode simplesmente ser incrivelmente feliz simplesmente caminhando. Ou simplesmente, daqui 3 anos eu vou estar andando de carrinho, mas agora eu tô aqui, ó, meus pezinhos, ó. Esse pé é o melhor pé que tem, porque me leva pra onde eu quiser.
E honrar, né, o nosso corpo, honrar o teu pé, honrar tuas pernas, honrar seus ombros, honrar seu corpo, porque todo esse corpo é uma constituição gigantesca de seres que fazem parte da sua vida, que se materializaram na sua vida, né? Então, temos que simplificar o nosso contato com o mundo, para o mundo simplificar as informações que recebemos, para o mundo simplificar para a gente ter um contato mais próximo com a gente mesmo, né? Consigo mesmo, assim, para a gente se reconhecer, né? Diria assim. Enfim, gente, eu não sei se eu consegui sim, simplificar minhas percepções sobre o livro tibetano dos mortos, porque é isso que eu estou entendendo no momento. Porque esse canal também é sobre alimentos, esse canal também é sobre energias, assim, quânticas, né? Então é uma fala sobre o livro, mas também é uma fala sobre o livro puxando esses assuntos, né? A partir do que eu compreendo que seja a morte, do que seja a vida, né? Talvez eu faça um vídeo sobre isso, né? Sobre o que é morte, o que é vida, em algum momento, se eu receber essa bênção de poder canalizar sobre isso. Mas é um pouco isso, né, que eu gostaria de falar sobre a minha percepção do livro tibetano dos mortos. O que, se vocês sentirem, é porque vai dar 1 hora já. Eu podia ficar 4 horas aqui falando tranquilamente, mas isso aqui 4 horas vai ser reservado para você que quiser se comunicar mais profundamente comigo, marcar, agendar um horário para eu dissertar, né, eu trazer minhas informações, trazer meus você pode fazer também uma roda de conversa sobre o livro tibetano dos mortos. Claro que a roda de conversa às vezes é só eu falando, né, gente? Porque essa aqui é uma roda de conversa, mas é uma roda de conversa onde vocês estão aí numa tela, eu tô aqui, mas pode ser de outras formas, não sei, gente, não faço a menor ideia, mas seria interessante, né? Um comentário sobre. Se você leu o livro tibetano dos mortos, me conta o que você achou, me conta o que você acha sobre isso, me conta o que você achou da minha percepção, porque é também uma instrução pro morto, né? Porque você vai estar lendo o livro, mas não é necessariamente pra você mesma, é pro morto que tá habitando o teu corpo, pro morto que fica todos os dias você tem que ir lá e fumar o cigarro. Gente, é um morto que te impulsiona a fazer isso. Por isso que a gente tem que controlar os nossos sentidos, porque a gente controlando os nossos sentidos, a gente vai diretamente aonde a gente tem que ir. Daí se você tá lá cheirando a pipoca, daí você cheirou o almoço de 10 buffet, aí você cheirou lá, vamos utilizar o sentido dos odores, né? Você não, isso, né? Daí você foi lá e encostou. E aí? E aí, mano? Beleza? E aí, mano? Beleza? E aí, mano? Beleza? Opa, soquinho. E aí, mano? Beleza? Gente, tudo isso vai te influenciar vibracionalmente, né, gente? Isso aqui vai te influenciar vibracionalmente. O oi ali que você deu também. Esse oi aqui também. Esse aqui também. O cheiro que você sentiu da marmita também. O cheiro do bolo vai te influenciar de algum jeito. E o que é essa influência? Os teus pensamentos. Por isso que a gente tem que saber pensar. Porque aí, sabendo pensar, a gente vai saber o quê? Vai saber esperar. Porque se você sabe pensar, você sabe esperar o ser que vai ser o teu aliado perfeito. Porque se você foi lá, deu a mão pra um monte de gente, esse bando de gente, sei lá o que vão estar pensando durante o dia, gente. Mas de alguma forma vão te influenciar e vão te atrair desejos para algumas coisas. Daí você comprou uma paçoca e você nem sabe por quê, né? Botou um açúcar ali pra dentro, você nem sabe exatamente por quê. Foi um soquinho lá, né, gente? Passou cá, eu acho. Aí, quando a gente
traz o sentido do minimalismo, né? A gente foi lá e aí, bro, foi um ser, e esse um ser vai te vibracionar de alguma forma. Você sentiu, o único cheiro que você sentiu durante o dia foi o bolo que a tia Neuza fez. E você quer ter uma aproximação com a tia Neuza. Aí, esse um cheiro que você sentiu vai ser o ideal necessário para você se relacionar de uma forma muito mais harmoniosa com ela. Digo isso, cheiro, toque, mas o sabor mais penetrante possível, né? Mais profundamente possível ainda. Aí, são várias formas que a gente tem de se estar vivendo em comunidade, né, gente? Então, quando a gente tem alguns propósitos, quando a gente quer chegar em um objetivo, às vezes a gente precisa chegar nesse objetivo com o mínimo de pessoas sabendo disso. Porque quanto mais gente sabe, mais pessoas vão pensar sobre isso e mais você vai receber a influência desses pensamentos. Então, saber esperar a oportunidade perfeita para se alimentar. Saber esperar já concomitantemente com o saber jejuar, né? Quando a gente sabe jejuar, a gente vai sabendo qual que é o alimento que te traz a intimidade, que te traz a verdade, que traz a honestidade, que traz a sinceridade, qual que é o alimento puro, né, gente, orgânico, que vai te trazer a informação correta para você seguir o teu caminho, o alimento que vai te dar a alquimia perfeita para você realizar os teus sonhos. Porque esse vai ser o alimento que vai te conduzir a chegar a si mesmo, a chegar na lembrança que você necessita para chegar, porque daí às vezes você vai lá, fumou a ganja lá contaminada, aí você esquece de comprar o que você precisava comprar, ou você esquece de ler o que você precisava ler, ou esquece o horário, sei lá. Tem que saber se alimentar direitinho. Por isso que às vezes a gente tem que saber esperar, porque você vai estar lá se alimentando de algo, aí chega, e aí você tem uma reunião com tal ser, tal horário. Aí antes dessa reunião você tá focado, pensando e já planejando, completamente atenciosa ali na reunião. Aí do nada você vai lá e, sei lá, masca uns chicletes. Gente, esses chicletes vai te causar um na tua cabeça. Você vai ter os dentes, gente, tua língua vai influenciar. E você vai lá se embanana toda na reunião porque você mastigou um chiclete. Você entrou em um ventre completamente aleatório da, sei lá, da padaria da esquina que tá lá vendendo cachaça. Aí você perdeu completamente o foco porque você tava fazendo o quê? Aí é isso, né? A gente tem que saber esperar e se alimentar de uma forma que seja benéfica pro teu campo. Porque senão, por que você vai se alimentar só para saciar uma ansiedade? Só para saciar uma vontade que às vezes nem é uma vontade tua, às vezes é só uma vontade assim de algo que você nem sabe o que é, mas é só um instinto selvagem dos animais. Porque os animais são nossos veículos também, né? A gente também é uma espécie que vive com muitos seres, né? Com vegetais, a gente vive com os animais, com
tudo, né, gente? Então, a gente tem que saber jejuar e esperar pelo melhor momento pra gente controlando os nossos sentidos. A gente foca nossos pensamentos onde a gente gostaria. A gente foca a nossa quietude, que é não pensar, simplesmente acontecer. E o livro Tibetano dos Mortos nos dá essas instruções de uma forma magnífica para a gente dispensar o inútil, que seria os mortos, né? Então, dispensando os inútil, a gente consegue se comunicar melhor com os Budas, a gente consegue se comunicar melhor com os reinos superiores. E são os reinos superiores, né, onde habitam os Budas, onde está habitando Cristo, nos céus celestiais, nos anjos, que a gente vai conquistar o que a gente almeja, assim, né? Então, não é muito melhor a gente estar vivendo, reencarnando nos paraísos dos Budas, no paraíso dos anjos, nos céus celestiais, onde tudo é uma alegria, uma felicidade, uma gratidão por estarmos vivos? Eu acho muito melhor, gente. Eu prefiro 1000 vezes reencarnar em um lugar onde os seres estão ali co-criando energias magníficas, amorosas, afetuosas, compassivas. Eu prefiro reencarnar em um lugar onde as pessoas são inteligentes, onde as pessoas têm uma sabedoria infinita, onde a galera tá numa disposição, numa vitalidade, numa vibração de pura manifestação de paz, de amor, de alegria, de congruência, de honestidade, de sinceridade, que são as vibrações daqui, né, gente? São as vibrações elevadas, superiores, né, do 7º chakra, onde a gente já internalizou dentro de nós, já cristalizamos o sentido de unidade, né, onde todos somos um e cada um está cooperando dentro de si mesmo para cooperar com o mundo e sermos benéficos para todos os seres a partir do benefício que a gente manifesta dentro do nosso ser. Qual que é o benefício que a gente manifesta dentro do nosso próprio ser? Sermos íntegros. E ser íntegro é rejeitar qualquer tóxico que venha do mundo externo, né? Rejeitar o salgado com óleo de soja transgênico, porque isso vai causar um distúrbio no nosso estômago, né, gente? Você tendo um distúrbio diariamente no teu estômago vai te causar dor e sofrimento, e aí você vai estar numa vibração baixa e vai entrar nos reinos que são de vibração baixa, das iradas, né, das deidades iradas, das divindades iradas. E essas divindades iradas só vão estar lá de fofoquinha, só vão estar lá de nhenhenhê, só vão estar lá com intrigas. E eu prefiro entrar em um reino onde as pessoas se amam e se ajudam e se complementam. E por isso que eu abandonei o álcool, né, gente? Porque, né, o álcool é simplesmente péssimo. Tem tudo, mais lógico que é péssimo, gente, mas tudo tem o seu polo positivo também, né? A gente tem que lembrar disso, né? A ignorância também faz parte da existência. Mas enfim, né? Eu falei que eu ia terminar o vídeo, mas eu ainda continuo falando, né? Mas se você continua aqui, gratidão, né? Deve estar interessante o assunto. E é isso, né, gente? A gente tem que saber reencarnar no lugar das divindades puras e celestes e as divindades pacíficas, amorosas. E isso acontece. É muito possível, gente. Porque quando a gente sabe jejuar, isso é muito mais fácil de acontecer. Porque a gente consegue decidir
aonde a gente gostaria de reencarnar. Ah, eu quero entrar nesse ventre. Ah, mas eu lembro que às vezes que eu me comuniquei com esse ser foi assim, assim, assim. Então eu prefiro reencarnar em um ventre que vá me satisfazer mentalmente. E o que é satisfação mental, gente? É quietude, é silêncio, é calma, é paciência, é desafiando também, né? Desafiando a gente melhorar, a gente ser seres melhores. E é assim que a gente consegue alcançar um lugar mais almejado dentro do nosso próprio corpo, né, gente? Porque se a gente tá caminhando com um corpo miserável, é porque. Por quê? Porque não sei, gente. Por quê? Vai fazer uma terapia, vai se investigar, né, gente? Eu prefiro nascer no ventre de uma psicóloga, né, gente? Completamente amorosa, afetuosa, incrível. Do que nascer no ventre de uma, sei lá, de uma amiga que tá falando mal de você pelas costas. Sei lá, né? A gente tem que saber distinguir, né? Quem a gente quer por perto e quem a gente quer retirar do nosso consciente, dos nossos pensamentos. Porque essas pessoas que vão te movimentar, que vão te impulsionar para autorrealização, para autocompreensão, porque somos todos um, né, gente? Então, eu hoje em dia eu decidi parar de me comunicar com pessoas que fumam muito, com pessoas que tomam álcool, com pessoas que comem cadáver. Eu simplesmente, sim, gente, eu posso até te dar oi, e aí, beleza, tá tudo certo com a tua vida, espero que sim, gratidão por existir. Mas se você tá comendo cadáver, você é um zumbi pra mim. O que é um zumbi? Um vampiro, né? Um vampiro que fica tomando sangue do outro animal vai fazer de bom pra mim. Se a pessoa tá sendo completamente cruel consigo mesma e com os animais. Então eu parei de me comunicar com esse tipo de ser, gente. Parei também de me comunicar com pessoas que bebem álcool, com pessoas que são alcoólatras, porque eu já fui alcoólatra e eu sei o que eu era enquanto eu era alcoólatra, então eu prefiro manter amizade com pessoas não alcoólatras, né, com pessoas que têm a sobriedade, né, como algo bem importante, a lucidez como algo muito importante. Para mim a sobriedade, a lucidez é tremendamente importante, e quando a gente está sóbrio e lúcido, a gente está vivendo em pura harmonia de assim, renunciar a qualquer noia, tá ligado? Porque álcool é isso, gente, é umas paranoia louca, droga é isso, né? Qualquer tipo de droga é umas paranoia louca, e você quer ficar com uns noia da rua na tua cabeça? Com qual objetivo? Muito melhor a gente estar com divindades pacíficas, com budas, né? Os budas vão estar ali te transmitindo paz, te transmitindo clareza, te transmitindo amor, afeto, né? Então é muito melhor a gente se conectar com seres que estão vivendo em prol da humanidade, né? De estar sabendo se reestruturar dentro desse âmbito humano, né? E é um pouco isso, gente, o livro tibetano dos mortos. Essas instruções pra gente praticar na nossa vida e perceber aonde a gente tá entrando, qual ventre você tá entrando diariamente. Diga aí qual ventre. Eu percebi que a minha carência por pipoca é porque eu gostaria de estar comendo pipoca com tal pessoa. Pode ser isso? Ou a minha carência de pipoca, porque, gente, na verdade, a pipoca, vou ser bem sincera pra vocês, que esse daqui é do caderno azul. Que eu fiquei, pra eu fazer os jejum que eu estou programando, de realizar, eu vou diminuindo os alimentos, né? Aí a pipoca, como eu quero parar com o milho por algum tempo, até o momento de eu ter milhos magníficos, orgânicos, e eu ver, porque eu quero começar a me alimentar apenas, gostaria de estar me alimentando apenas
de alimentos que eu veja sendo tirado da terra, assim, e que eu tenha certeza que seja orgânico. Minhas metas, né, gente? Mas é bem verdade. E... do que eu ia falar? Ai, socorro, gente, esse esquecimento. Esqueci o que eu ia falar. Mas enfim. Às vezes a gente só... Ah, o do caderno azul. O caderno azul, gente, eu fiz várias listas do tipo, se eu quero me alimentar disso aqui é porque eu tô com vontade disso. Se eu quero me alimentar disso é porque eu tô com vontade disso. Se eu quero me alimentar disso é porque é a vontade disso. Mas na verdade, a raiz da vontade, gente. Porque, por exemplo, se eu tava comendo muito... Se anteriormente na minha vida, vamos fazer assim, se anteriormente na minha vida eu tava lá fumando cigarro, a minha vontade não era estar fumando cigarro, a minha vontade era estar comendo uma pipoca orgânica. Não sei se fez sentido, mas pra mim tá fazendo sentido porque eu tô criando essa prática dos alimentos pra manifestar uma desintoxicação, né? Manifestar uma forma de desintoxicar seres. Então, esses são os meios que eu estou conseguindo fazer isso dentro da minha cabeça. Se eu quero... Se anteriormente na minha vida eu queria fumar ficava lá fumando maconha, fumando ganja, etc. A minha vontade real, gente, era simplesmente me alimentar de uma banana, tirar a banana né? Literalmente tirar a banana da árvore, que é a palavra certa. Na banana não tem pé, gente, pra falar pé de banana, pra pedir banana, não. É a árvore de banana, tirar uma banana própria da árvore da próprio quintal e preparar uma banana amassadinha ou preparar um sorvete de banana. Minha vontade não era fumar ganja, minha vontade era a frutose da banana. Ou se eu queria fumar também amendoim. Na época que eu tava fumando lá, eu não queria estar fumando, eu queria estar me alimentando de um amendoim. Claro que hoje eu não quero mais me alimentar de amendoim também, porque eu já percebi que tudo é querer, e eu simplesmente quero desejar apenas o não desejo. Eu simplesmente quero estar satisfeita com tudo que eu tenho e eu estou buscando algumas energias ainda. Porque eu sou um corpo que tem vontades. Porém, este corpo está com vontade de não ter nenhuma vontade, simplesmente entrar em samadhi profundo e vibrar amor, harmonia e paz e estar na contemplação da existência. Porém, eu tenho meus propósitos, tenho os meus objetivos e tenho minhas missões enquanto ser, e minhas missões são passar essas informações. Então, para eu passar essas informações, eu também tenho que me alimentar e buscar novas formas de atingir mais pessoas e estar me conectando com essas verdades que eu levo para mim. Se você quiser levar para você, fique à vontade. E gratidão por assistir esse vídeo. Já deu 1 hora e pouco, né? Já achei que eu não sou aquela mulher. Tem uma mulher, Helena, alguma coisa? Uma mulher que faz uns vídeos, né? Explicando tal, explicando o livro tal, explicando o Kybalion. Daí é uma professora na frente da aula. Isso aqui é muito mais... Daí, se você assistiu esses vídeos e gostou, que bom que você ficou até aqui, né? Acho que assistiu, achou interessante. Se achou interessante, não sei, gente. Ficou meio tímida. Mas gratidão se você achou. Qualquer coisa, comenta aí. E compartilha o vídeo aí. E valeu. Até o próximo.